Thank you, Pastor Silas, for the warm welcome. With that introduction, I'm not sure what you are expecting to hear from me. Com essa introdução, eu não sei o que vocês estão esperando de ouvir de mim. This reminds me of a friend of mine from Kentucky. Isso me lembra de um amigo meu de Kentucky. I'm actually not from England, I'm from Kentucky. Na verdade, eu não sou da Inglaterra, eu sou de Kentucky. And this friend of mine from Kentucky was introduced to this large sales gathering. E esse amigo meu, ele foi introduzido numa reunião muito grande de vendedores. As the man from Texas who had made $200 million in oil. Como o homem de Texas que tinha ganhado 200 milhões de dólares em óleo, petróleo. And he was going to tell everybody how he did it. E aí ele iria contar para todo mundo como ele fez isso. But when my friend heard the introduction, he panicked. Mas aí quando o meu amigo, ele ouviu essa introdução, ele entrou em pânico. He said to himself, E ele disse para ele mesmo: "What am I going to do? o que eu vou fazer? There's only one thing to do," he says to himself, Só há uma coisa a fazer, ele disse para ele mesmo. "and that's to stand up and tell these people the truth." E isso é ir lá em cima e falar a verdade para essas pessoas. He said, "Ladies and gentlemen, before I get into my talk, E ele falou: senhoras e senhores, antes de eu começar a falar, there are some discrepancies in the introduction. houveram algumas discrepâncias na introdução. First of all, I'm not from Texas, I'm from Kentucky. Em primeiro lugar, eu não sou do Texas, eu sou de Kentucky. The money was not in oil, it was in coal. O dinheiro não foi em petróleo, mas foi no carvão. The figure was not $200 million, it was $200,000. E o valor não foi 200 milhões de dólares, foi 200 mil dólares. And it wasn't me, it was my brother. E não fui eu que ganhei o dinheiro, foi o meu irmão. He didn't make it, he lost it. E na verdade ele não ganhou, ele perdeu esse dinheiro. So I don't know what you're expecting after Silas's introduction. Então eu não sei o que vocês estão esperando depois dessa introdução do pastor Silas. But I'm delighted to be here Mas eu estou muito feliz de estar aqui with my son, we call him TR. com o meu filho, que nós chamamos de TR. I go by my initials. O meu nome são as minhas iniciais, me chamam pelas minhas iniciais. I'm RT, Eu sou RT he's TR. e ele é TR. This is our second visit to Brazil Essa é a nossa segunda vez no Brasil and our first to Rio. e a nossa primeira ao Rio. And we're thrilled to be here. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Tonight I celebrate 2 anniversaries. Nessa noite eu estou celebrando 2 aniversários. On October 31st. No dia 31 de outubro. 500 years ago, as you already know, Como vocês já sabem, há 500 anos atrás, Martin Luther nailed his 95 Theses to the Wittenberg door in Germany. Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja na Alemanha. It turned the world upside down. E isso transformou o mundo de cabeça para baixo. The world would never be the same again. E o mundo nunca mais seria o mesmo. And today we celebrate that moment. E hoje nós celebramos esse momento. But there's another anniversary. Mas há um outro aniversário. 62 years ago today, Há 62 anos atrás, nessa data, October 31st, 1955, dia 31 de outubro de 1955, I was baptized with the Holy Spirit. eu fui batizado com o Espírito Santo. My world was turned upside down, O meu mundo foi transformado de cabeça para baixo. and I've never been the same again. E eu nunca mais fui o mesmo. I want to talk to you tonight about the Holy Spirit. E eu quero falar com vocês essa noite sobre o Espírito Santo. And I want to read to you from the book of Acts, chapter 3. E nós vamos ler do livro de Atos, capítulo 3.
This is the account of a 40-year-old man who had never walked was suddenly healed. Isso é a história de um homem de 40 anos que nunca havia andado e de repente ele foi curado. But the interesting thing is that Jesus could have healed him weeks or months or years before. Mas o que é interessante é que Jesus poderia tê-lo curado semanas ou meses ou até anos atrás. He was a beggar that sat at the gate beautiful. Ele era um mendigo que sentava aos portões chamados formosos. And for the previous 3 years, Jesus himself walked right by him. E nos 3 anos antes daquilo, Jesus, o próprio Jesus, sempre andava por ele. But for some reason did not heal him. Mas por alguma razão ele não o curou. And then after Pentecost, the Christian disciples, they walked right by him. E aí, depois de Pentecostes, os discípulos de Cristo passaram por ele também. And he stays unhealed. E ele continuou sem sua cura. This man must have asked the question, Imagine que esse homem deve ter se perguntado: Jesus walks by me, Jesus passou por mim, he heals everybody else, ele cura todas as outras pessoas, but he walks right by me. mas ele passou direto por mim. Why do I put it like this? Por que eu estou colocando isso dessa forma? Maybe there's someone here, Talvez há alguém aqui you hear about unusual things happening to everybody else. que você escuta sobre coisas estranhas acontecendo com todas as outras pessoas. You hear great testimonies, Você ouve testemunhos incríveis people being healed, de pessoas sendo curadas, delivered. pessoas sendo libertas. These things never happen to me. E essas coisas nunca acontecem comigo. Why to everybody else but not me? Por que com todos e não comigo? This beggar must have had questions like that. Esse mendigo provavelmente tinha perguntas assim. And so we read in Acts chapter 3 verse 1, Então nós lemos em Atos 3, versículo 1. and you continue the reading. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para o portão do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso." May God be pleased to bless the reading and the preaching of this, his most holy and infallible word. Que o Senhor se agrade em abençoar a leitura e a pregação da sua palavra, que é santa e infalível. Brief word of prayer. Vamos orar. Heavenly Father, I pray now for the sprinkling of the blood of Jesus
Pai do céu, eu oro agora pelo derramar do sangue de Jesus. by your Holy Spirit to rest upon every mind in this place, Pelo seu Espírito Santo que venha sobre a mente de cada pessoa aqui nesse lugar. in order that their perception of what is heard Para que a sua percepção daquilo que vai ser ouvido will be received as you intend. será recebido assim como o Senhor pretende. Cleanse my tongue, Limpe a minha língua, that I will be your transparent instrument para que eu seja um instrumento transparente, to say everything that needs to be said para falar tudo o que precisa ser dito and nothing that does not need to be said. e nada que não precisa ser dito. Enable me to be very, very clear, Me capacite para ser muito claro very, very simple. e muito simples. May this word be life-changing Que essa vida transforme vidas and a word that brings great Essa honor palavra. and glory to your name. e que ela traga honra e glória para o seu nome. I pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. There are reasons that this is a very important word I bring to you tonight. Há algumas razões porque essa palavra é muito importante aqui essa noite. One reason is it shows what can happen when the Word and the Spirit come together at the same time. Uma razão é que ela mostra o que pode acontecer quando a palavra e o Espírito se juntam ao mesmo tempo. It is my own view that there has been a silent divorce in the church, speaking generally, between the Word and the Spirit. É o meu ponto de vista que há uma separação silenciosa, um divórcio silencioso na igreja entre a palavra e o Espírito. Now, when there is a divorce, sometimes the children stay with the mother, and sometimes the children stay with the father. Então, quando há um divórcio, às vezes as crianças ficam com os pais ou, em outras horas, as crianças ficam com a mãe. In this divorce in the church today, you have those on the Word side and those on the Spirit side. E nesse divórcio que está havendo na igreja agora, existe aquelas pessoas que estão do lado da palavra e as pessoas do lado do Espírito. What is the difference? Qual é a diferença? Take those on the Word side. Aqueles que estão na palavra. The message is, A mensagem é: the honor of God's name will not be restored until we get back to the Word. a honra do nome de Deus não vai ser restaurada até que nós voltemos à palavra. Earnestly contend for the faith once delivered unto the saints. Nós batalhamos pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Know your theology. Você tem que saber a sua teologia, Know your doctrine. conhecer a sua doutrina. Get back to the great Reformation. Você tem que voltar para a grande reforma. Justification by faith alone. A justificação somente pela fé. Sovereignty of God. A soberania de Deus. And until we get back to this, E até que a gente volte para isso, the honor of God's name will not be restored. a honra do nome de Deus não será restaurada. What's wrong with that emphasis? Qual é o problema desse foco? Absolutely nothing. Nenhum. It's exactly right. Está perfeitamente correto. It's what I believe. E é o que eu creio. Take those on the Spirit side. Aí nós pegamos aqueles que estão ao lado do Espírito. The message is this. A mensagem é essa: The honor of God's name will not be restored a honra do nome de Deus não será restaurada until we get back to the book of Acts, até que voltemos ao livro de Atos, where there were signs, wonders, miracles, onde havia sinais, prodígios e maravilhas, gifts of the Holy Spirit in operation. a operação dos dons do Espírito Santo. When they had a prayer meeting, the place was shaken. Quando havia reuniões de oração, o lugar sempre se abalava. Get into Peter's shadow, you're healed. Se você entrasse na sombra de Pedro, era curado. Lie to the Holy Spirit, struck dead. Se você mentisse ao Espírito Santo, você era morto. And until we have that kind of power, E até que tenhamos esse tipo de poder, the honor of God's name will not be restored. a honra do nome de Deus não será restaurada. What's wrong with that emphasis? Qual é o problema nesse foco? Nothing. Nenhum. It's exactly right. Está perfeitamente correto. It's what I believe. E é o que eu creio. The problem as I see it is this. O problema do jeito que eu vejo é esse.
almost wherever I go in the world, Quase todos os lugares onde eu vou no mundo it is one or the other. é um ou o outro. You go into a word church and you know it in 1 minute. Você entra numa igreja que dá ênfase à palavra e você já sabe em 1 minuto. You go into a spirit church, you immediately know you're in a spirit church. Você entra numa igreja que dá ênfase ao Espírito e imediatamente você sabe que está numa igreja do Espírito. Neither will learn from the other. Uma não aprende com a outra. And as a result, E o resultado the honor of God's name will not be restored. é que a honra do nome de Deus não será restaurada. The revival we pray for will come only O avivamento pelo qual oramos somente virá when the Word and the Spirit come together at the same time. quando a palavra e o Espírito estiverem juntas ao mesmo tempo. The simultaneous combination A combinação simultânea will result in spontaneous combustion. vai ter o resultado que será combustão espontânea. When that happens in Rio, E quando the isso- world will be changed all over. E quando isso acontecer no Rio, o mundo inteiro vai ser mudado. It will be like another reformation. Vai ser como uma outra reforma. What you have here in the book of Acts chapter 3, O que nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 3, an account what it is like when the Word and the Spirit come together at the same time. é uma história que mostra o que acontece quando a palavra e o Espírito se juntam. But there's another reason that this is an important passage. Mas há outra razão pela qual essa passagem é importante. It shows that there is a reason for unanswered prayer. Ela mostra que existe uma razão para que orações não sejam respondidas. Have you ever realized that there is a divine strategy in unanswered prayer? Você já percebeu que existe uma estratégia divina nas orações não respondidas? When God does not answer your prayer, He has a strategic reason. Quando Deus não responde às suas orações, Ele tem uma estratégia, uma razão estratégica. Here's this crippled man. Aqui está esse homem aleijado. He sees people being healed, or he hears about them. Ele vê as pessoas sendo curadas, ou pelo menos ouve a falar disso. He says, "Why am I not healed?" E ele fala, por que eu não sou curado? And I want to show tonight, E eu quero mostrar essa noite if you are here and you wonder why God does not answer your prayer, que se você está aqui e você sempre fica pensando por que Deus não responde a sua oração, there is a reason and a purpose in it. existe uma razão e um propósito nisso. So what are the things about the Holy Spirit we can learn from this chapter? Então, o que nós podemos aprender sobre o Espírito Santo nessa passagem, nesse capítulo? The first is the sovereignty of the Holy Spirit. A primeira é a soberania do Espírito Santo. The sovereignty of the Spirit mirrors the sovereignty of God. A soberania do Espírito é um espelho para a soberania de Deus. If you ask what is the sovereignty of God, Se você perguntar o que é a soberania de Deus, it is when God said to Moses, "I will have mercy on whom I will have mercy. I will be gracious to whom I will be gracious." é quando Deus diz a Moisés, eu terei misericórdia com quem eu quero ter misericórdia e eu serei gracioso com quem eu quiser ser gracioso. This is what God said to Moses in Exodus chapter 33 verse 19. E foi isso que Deus disse a Moisés em Êxodo 33:19. You say, but RT, that's in the Old Testament. Mas você diz, RT, isso é no Velho Testamento. But in Romans chapter 9 verse 15, Paul quoted it again, Mas em Romanos 9:15, Paulo fala disso de novo, showing God's purpose and sovereignty. mostrando o propósito e a soberania de Deus. I will have mercy on whom I will have mercy. Eu terei misericórdia por quem eu quiser ter misericórdia. I will be gracious to whom I will be gracious. E serei gracioso por quem eu quiser ser gracioso. I happen to believe that this is a very needed word today all over the world. Eu acredito que essa palavra é necessária para todo mundo hoje. People have forgotten that God is sovereign. As pessoas têm esquecido que Deus é soberano. He has a will of his own. Ele tem uma vontade própria. He has an opinion. Ele tem uma opinião.
God has an opinion on everything. Deus tem uma opinião a respeito de todas as The coisas. trouble is we don't want his opinion. O problema é que nós não queremos a sua And we opinião. try to make him do things. E nós tentamos fazer com que ele faça coisas. And we tell him what he has to do. E nós falamos para ele o que ele tem que fazer. And we try to make God do what we want. E a gente tenta obrigar Deus a fazer o que a gente quer. And we've forgotten the sovereignty of God. E nós esquecemos da soberania de Deus. And so we see the sovereignty of God here. Então nós vemos a soberania de Deus aqui. God has a plan. Deus tem um plano He has a purpose. e ele tem um propósito. So the sovereignty of the Spirit is also seen in the New Testament. Então a soberania do Espírito também é vista no Novo Testamento. Jesus said to Nicodemus, "You must be born again." Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo. And then he added a further word. E aí depois ele fala outra coisa. Some people forget this word. Algumas pessoas esquecem disso. The wind blows wherever it pleases. O vento sopra onde quer. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. So it is with everyone born of the Spirit. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Do you realize what this is saying? Vocês entendem o que isso está dizendo? Any person who is converted, it is an act of the sovereign work of the Holy Spirit. Todos que se convertem, isso é um produto do trabalho do soberano Espírito. It is not what you do, Não é algo que você faz, it is what God does. é o que Deus faz. Most people ask today, what's in it for me? Algumas pessoas falam, o que eu vou ganhar com isso? Do you know the question Martin Luther asked 500 years ago? Você sabe qual foi a pergunta que Martinho Lutero fez 500 anos atrás? He asked, what's in it for God? Ele perguntou, o que Deus ganha com isso? He centered everything on God. Ele colocou e centralizou tudo em Deus. The teaching of the sovereignty of God must be restored to the church. O ensino da soberania de Deus precisa ser restaurado na igreja. And so what we have here is the sovereignty of the Spirit. Então o que nós temos aqui é a soberania do Espírito. And so here are Peter and John walking along. E aí nós vemos aqui Pedro e João andando. They're on their way to a prayer meeting. E eles estão a caminho de uma reunião de oração. It's going to take place on the Temple Mount. Vai acontecer no Monte do Templo. And as they walked along, Peter looked at this crippled man. E enquanto eles estão andando, Pedro olha para esse homem. And Peter says, "Look at us." E ele diz, olhe para nós. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Then Peter said, E disse Pedro, "Silver or gold I do not have, não tenho prata nem ouro, but what I have I give you. mas o que tenho, isto lhe dou. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. All these years Jesus passes by him. Todos esses anos Jesus passava por ele. Since Pentecost, the disciples passed right by E him. desde Pentecoste, alguns discípulos passavam direto por ele. And now all of a sudden, E agora, de repente, God's time has come. o tempo de Deus veio. Peter and John don't even get to the prayer meeting. Pedro e João não conseguiram nem chegar na reunião de oração. The man is healed. O homem foi curado. An utter surprise to everybody. Foi uma completa surpresa para todos. God likes to do things like that. Deus quer fazer coisas assim. God is unpredictable. Deus é imprevisível. You do not know who's going to be saved next. Você não sabe quem vai ser salvo daqui agora em diante. The wind blows where it will. O vento sopra onde quer. You cannot make God do things. Você não pode fazer com que Deus faça coisas. You cannot tell the wind what to do. Você não pode falar para o vento o que fazer. You must adjust to the wind. Você precisa se ajustar ao vento Honor the sovereignty of God. e honrar a soberania de Deus. But now I ask, Mas agora eu te pergunto, how did Peter and John know to stop and heal this man? como que Pedro e João sabiam que eles deveriam parar e curar esse homem? They're on their way to a prayer meeting. Eles estavam a caminho de uma reunião de oração. And suddenly they stop. E de repente eles pararam. How did they know to do that? Como eles sabiam que era para fazer isso?
I now want to bring up another subject. Agora eu quero trazer outro tópico. Not only the sovereignty of the Holy Spirit, Não só a soberania do Espírito Santo, but the sensitivity of the Holy Spirit. mas a sensibilidade do Espírito Santo. I have written a book called The Sensitivity of the Spirit. Eu escrevi um livro chamado A Sensibilidade do Espírito. Some people think that book should read Sensitivity to the Spirit. Algumas pessoas acham que o título deveria ser Sensibilidade ao Espírito. And it comes to that, E isso acontece também chega a isso. but the main thing is the sensitivity of the Spirit. Mas o ponto principal é a sensibilidade do Espírito. The Holy Spirit, O Espírito Santo, the third person of the Trinity, a terceira pessoa da Trindade, is a very sensitive person. é uma pessoa extremamente sensível, Very sensitive. muito sensível. Now, when we think of a person being hypersensitive, Quando nós pensamos de uma pessoa que é hipersensível, it's not a compliment. geralmente não é um elogio. There are people who get their feelings hurt very easily. Às vezes há pessoas que são machucadas, têm seus sentimentos machucados muito facilmente. And you have to be very careful what you say around E them. você tem que ter muito cuidado com o que diz ao redor dessas pessoas. But like it or not, that is the way the Holy Spirit is. Mas queira ou não queira, é assim que o Espírito Santo é. He's very, very, very sensitive. Ele é muito, muito, muito sensível. He gets his feelings hurt very easily. Os seus sentimentos podem ser machucados facilmente. You may say, Você pode dizer, he should not be like that. mas ele não deveria ser assim. But that's the way he is. Mas é assim que ele é. And he's the only Holy Spirit you've got. E ele é o único Espírito Santo que você tem. Get over it. Então, cai na real. Adjust to him. Se ajuste a ele. He's not going to adjust to you. Ele não vai se ajustar a você. You must adjust to him. Você tem que se ajustar a ele. In Ephesians chapter 4 verse 30, Ephesians 4:30. Em Efésios 4:30, Paul said, Paulo diz: "Grieve not the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption." E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selado para o dia da redenção. The word grieve comes from a Greek word that means get your feelings hurt. E aqui, essa palavra entristeçais, ela vem numa palavra no grego que diz respeito a ter os seus sentimentos machucados. In other words, the Holy Spirit can be grieved. Em outras palavras, o Espírito Santo pode ser entristecido. He gets his feelings hurt. Ele tem os seus sentimentos machucados. Now, when he gets his feelings hurt, we do not lose our salvation. Mas aí, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós não perdemos a salvação. Because in Ephesians 4:30, Porque em Efésios 4:30, Paul says we are sealed for the day of redemption. ele diz que Paulo diz que somos selados para o dia da redenção. Well, what happens when the Holy Spirit gets his feelings hurt? Então, o que acontece quando o Espírito Santo é entristecido? He's like a dove. Ele é como uma pomba branca. You will know that in the New Testament, the Holy Spirit is often depicted as a dove. Vocês sabem que no Novo Testamento, muitas vezes o Espírito Santo, ele é mostrado como uma pomba. In John chapter 1 verse 32, Em João 1:32, John the Baptist gave this testimony. João Batista deu o seguinte testemunho: I saw the Spirit come down from heaven as a dove Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba and remain on him. e permanecer sobre ele. I would not have known him except that the one who sent me to baptize told me, Eu não teria o reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: the man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit.
Aquele sobre quem você ver o Espírito descer do céu e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. I know you've heard about the dove coming down, Eu sei que vocês já ouviram falar da pomba descendo, but have you ever noticed that word remain? mas vocês já perceberam essa palavra permanecer? It's there 2 times. Ela está ali 2 vezes. When the Holy Spirit came down on Jesus, he remained. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele permaneceu, He stayed. ele ficou, He didn't leave. ele não saiu. Now, I don't know about you, Mas eu não sei você, but I have to admit, in my case, mas eu preciso assumir que no meu caso, I know what it is for the dove to come down, eu sei o que é quando a pomba vem, but he doesn't remain. mas ele não permanece. The dove flies away. Ela voa. Now, when he comes down, Mas aí quando ele desce, it's the most wonderful feeling in the world. é a sensação mais incrível no mundo. The dove comes down. Ele desce. The peace, A paz, the joy. a alegria. We just say, thank you, Lord. E você só diz, obrigado, Senhor. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Please, 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 stay. Por favor, por favor, por favor, fique. Just remain. Permaneça. But then the Mas- day goes on, Mas aí o dia passa and you think, what happened? e aí você pensa, o que aconteceu? The dove was there, O pombo estava lá, a pomba and he estava lá, seems to have flown away. mas parece que ele voou. What happened? O que aconteceu? Well, maybe it was when I was driving in my car, Talvez tenha sido quando eu estava dirigindo no meu carro and the person in front of me is going so slow, e a pessoa na minha frente está indo tão devagar I roll down my window. que eu desço a janela What's the matter with you up there? e falo, qual é seu problema aí? The dove just flies away. Ele simplesmente voa. Or you can be in a grocery store, a Ou supermarket, você pode estar no supermercado and you're in a hurry, e aí você está com pressa. and you come to the cash register Aí você chega no caixa to check out, para sair, but there's somebody in front of you. mas aí tem alguém na sua frente They're in no hurry. e essa pessoa não está com pressa They're counting their e change. está contando as moedinhas. And you go, E você vai. oh. You wanted them to hear you. E você queria que ele te ouvisse. They did, E eles ouviram. but so did the dove. Mas o Espírito Santo também, a pombinha também. It just flies E away. ela simplesmente voou. And you see, the dove will not adjust to us. Sabe, a pomba, o Espírito, ele não vai se ajustar a nós. We must just adjust to him. Nós precisamos nos ajustar a ele. How do we grieve the Holy Spirit? Como nós entristecemos o Espírito Santo? We forget how sensitive he is. Nós esquecemos o quão sensível ele é. And so, Paul tells us how to grieve the Spirit. Então, Paulo nos fala como a gente entristece o Espírito Santo. Right after he said in Ephesians 4, verse 30, Logo, as soon as he said that, he tells us how to grieve the Spirit. logo depois de ele fala sobre entristecer o Espírito Santo em Efésios 4:30, ele fala como a gente faz isso. The next thing he says, Mas aí a próxima coisa que ele diz: let all bitterness, livrem-se de toda amargura, anger, indignação, wrath, ira, evil speaking gritarias, be put away from you, que isso seja, que vá toda a maldade de você, forgiving one another, perdoando uns aos outros, as God in Christ forgave you. como Deus em Cristo os perdoou. When you lose your temper, Quando você perde, quando você fica irado, the dove flies away. a pomba, o Espírito Santo, ele voa. When you point the finger, Quando você aponta o dedo, the dove flies away. ele voa. When you hold a grudge Quando você tem um rancor and do not totally e forgive, não perdoa totalmente, the dove flies away. ele voa embora. But when the Holy Spirit came down on Jesus, Mas quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, he remained. ele permaneceu. Jesus never grieved the Holy Spirit. Jesus nunca entristeceu o Espírito Santo. When the Holy Spirit came down on Jesus,
Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, the Holy Spirit said, "Oh, I like it here." o Espírito Santo disse: nossa, eu gosto desse lugar. He says, "I want to stay. Eu quero ficar aqui, ele disse. I'm at home." Eu estou em casa. But when he comes down on me, Mas aí quando ele desce sobre mim, he comes and he goes. ele vem e ele vai. Now, this is a metaphor. Isso é uma metáfora. In actual fact, the Holy Spirit never leaves us. Na verdade, o Espírito Santo nunca nos deixa. But we lose the sense of his presence. Mas nós perdemos a percepção da sua presença. We lose the anointing. Nós perdemos a unção. In order for the anointing to come, Para que a unção venha, the dove must come down o Espírito Santo tem que descer and remain. e permanecer. Now, perhaps you already know this, Talvez vocês já saibam isso, but doves and pigeons are in the same family. mas a pomba branca e o pombo, eles estão na mesma família. No inglês existe uma palavra diferente para pomba, que é dove, e o pigeon, que é o pombo, que a gente vê nas praças. Anatomically or physically, they are the Fisicamente, same, eles são os mesmos, but they're different in their temperament. mas eles têm um temperamento muito diferente. You can train a pigeon. Você pode treinar um pombo, You cannot train a dove. mas você não pode treinar a pomba branca. Pigeons are boisterous. Os pombos, eles gostam de aparecer, Doves are gentle. mas a pomba branca, ela é gentil. Pigeons get angry. They lose their temper. Os pombos, eles ficam irados, perdem a sua humor. A dove is loving. Mas a pomba branca, ela é amável. I've written a book called Pigeon Religion. Eu escrevi um livro chamado A Religião do Pombo. And I show 18, 19 differences between pigeons and doves. E eu mostro mais ou menos 19, 18 diferenças entre a pomba branca e o pombo. The dove is a symbol of the Holy Spirit. A pomba branca é o símbolo do Espírito Santo. The pigeon is a symbol of the counterfeit spirit. Mas o pombo é o símbolo do espírito falsificado. Some people cannot tell the difference between a pigeon and a dove. Algumas pessoas não sabem a diferença entre o pombo e a pombinha branca. And some people can't tell the difference between the counterfeit and the real. E algumas pessoas não sabem a diferença entre o falsificado e o verdadeiro. If we get to know the true God Mas se nós conhecermos o Deus verdadeiro and enjoy the Holy Spirit in us ungrieved, e tivermos a experiência do Espírito Santo que não está entristecido, we are able to recognize the false, nós poderemos reconhecer o falsificado, the counterfeit, aquele que é falso, the fraud, as fraudes, the phony, aquele que é falso, false teaching. os ensinamentos falsos. Paul said we must not be carried about by every wind of doctrine. Paulo disse que nós não deveríamos ser levados a todos os ventos de doutrina. But if we're full of the Holy Spirit, ungrieved, Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, sem que ele seja entristecido, we recognize the truth. nós vamos reconhecer a verdade. But the true Holy Spirit Mas o Espírito Santo verdadeiro is very easily grieved. é muito facilmente entristecido. He won't bend the rules for you and me. E ele não vai dobrar as regras para mim e para você. Some years ago, Alguns anos atrás, a British couple were sent by their missionaries to Israel. um casal britânico foi enviado como missionários para Israel. They were given a home in which to live in Jerusalem. E os deram uma casa em Jerusalém para viver. Some weeks later, they noticed that a dove had come to live in the eave of the roof of their house. Algumas semanas depois, eles perceberam que uma pomba branca estava vivendo na beira do telhado da sua casa. But they noticed that every time they would slam a door, the dove would fly away. Mas eles perceberam que todas as vezes que eles batiam uma porta, a pomba voava. Every time they would get in an argument with each other and start shouting, the dove would fly away. Todas as vezes que eles começavam a brigar e gritar um com o outro, a pomba voava. The man, whose name was Sandy, O nome do homem era Sandy. said to his wife Bernice, E ele disse para sua esposa Bernice:
how do you feel about the dove? O que você acha da pomba? She said, it's wonderful. Ela disse, é maravilhoso. It's like a seal of God on our being in Israel. É como se fosse um selo de Deus da nossa estadia aqui em Israel. But he says to her, have you noticed? E aí ele disse para ela, você já percebeu Every time we slam a door, que todas as vezes que nós batemos uma porta, the dove flies away. ela voa? Every time we get into an argument Todas as vezes que nós brigamos and start shouting at each other, e nós começamos a gritar um com o outro, the dove flies away. ela vai embora. And she said, yes, and I am so afraid that the dove will fly away and never come back. E ela disse, sim, e eu tenho tanto medo que um dia ela vai voar e nunca mais voltar. He looked at her and said these words, Ele olhou para ela e disse essas palavras: either the dove adjusts to us, ou a pomba se ajusta a nós, or we adjust to the dove. ou nós nos ajustamos a ela. It changed their lives. Isso mudou a vida deles. They watched everything they did, Eles observavam tudo o que faziam. all because they didn't want to lose a bird in the eave of the roof of their house. Tudo porque eles não queriam perder um pássaro que estava na beira do telhado da casa deles. But listen to me. The Holy Spirit is 100 times more sensitive than that. Mas me ouçam, o Espírito Santo é 100 vezes mais sensível do que isso. When we grieve the Spirit, thunder and lightning doesn't go off. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, não acontece vir relâmpagos e trovões. You feel nothing. Você não sente nada. The backslider in heart is filled with his own ways. The backslider is filled with his own ways. A pessoa que erra é sempre cheia das suas próprias maneiras. You see, when we lose our temper, we think it's right to do. Quando nós nos iramos, nós achamos que temos razão naquilo. When we keep a record of wrongs, Quando nós fazemos listas do que fizeram de errado, it seems right. isso nos parece certo. By the way, why do we keep records? A propósito, por que nós fazemos essas listas? It's to show that we've paid. E é para mostrar que nós pagamos. Why do we keep a record of wrong? Por que nós temos um registro das coisas? E por que nós temos um registro das coisas erradas? So we can throw it up to a person. É para a gente mostrar para aquela pessoa. If I could get this message over to you, Se eu puder colocar essa mensagem para você, and there's any marriage here in difficulty, e se há algum casamento aqui com dificuldades, marriage on the rocks, há algum casamento que está abalado, if both of you will stop pointing the finger, your marriage can be healed by sunrise tomorrow morning. se ambos vocês começarem a não apontar os dedos, até amanhã de manhã o seu casamento pode ser curado. When I was at Westminster Chapel, I started my Sunday sermon preparation on Monday. Quando eu estava na capela Westminster, eu sempre começava a preparar meu sermão de domingo na segunda-feira. I worked on sermons Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E eu preparava os sermãos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. That's what I did for 25 E years. foi isso que eu fiz por 25 anos. But one time, Mas uma vez, it only happened once, e só aconteceu uma vez, I was not able to work on a sermon all week long. eu não consegui preparar o meu sermão por toda a semana. I was traveling all over Eu England estava viajando por toda a Inglaterra and did not have the first line of preparation for my sermon. e eu não tinha nem a primeira linha preparada para o meu sermão. It was now Saturday morning. E aí chegou sábado de manhã I had nothing ready for Sunday. e eu não tinha nada preparado para domingo. I felt
terrible. E eu me senti terrível. I thought, Lord, you know what happened this week. I can't help it. E aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe, não foi minha culpa. O Senhor sabe o que aconteceu essa semana. Please compensate and make up for the whole week. You can do it in one day. Senhor, por favor, me ajuda a compensar pela semana inteira. O Senhor consegue fazer isso em um dia. I know you can do it in one day. Eu sei que o Senhor consegue fazer em um dia. Let there be no interruption, Senhor, que não haja nenhuma interrupção, no phone calls, nenhum telefonema, nobody knocking at the door. que ninguém bata na minha porta. I prayed that prayer. Eu fiz essa oração It was 9 o'clock in the morning e eram 9 horas da manhã, on Saturday. no sábado. About that time, my wife Louise got into an argument. Mais ou menos nessa hora, eu e a minha esposa Louise tivemos uma briga. It was a very heavy, serious argument. Foi uma briga pesada, séria. Huge difference of opinion. Foi uma grande diferença de opiniões. I have to tell you something. E eu preciso te dizer uma coisa. She was horrible. Ela foi muito ruim comigo. I slammed the door, Eu bati a porta, walked into my room, entrei no meu escritório, closed the door, fechei a porta, sat at my desk. sentei na minha escrivaninha, Here's my Bible. falei, aqui está minha Bíblia. I opened it. Eu abri a Bíblia. Lord, Senhor, give me a sermon for tomorrow. me dá um sermão para amanhã. Jesus, help me. Jesus, me ajuda. Deal with that woman. Senhor, faz alguma coisa com aquela mulher. 10 o'clock. 10 horas da manhã. Blank sheet of paper. Papel em branco. Nothing. Nada. Lord, please help Senhor, me. por favor, me ajuda. 11 o'clock. 11 horas. Nothing. Nada. 12 o'clock. Meio-dia. Blank sheet of paper. Papel vazio, em 1 branco. o'clock. 1 hora. I was getting very, very, very nervous. E eu comecei a ficar muito, muito, At 2 muito o'clock. nervoso. 2 o'clock. I said, Lord, you know that what I preach tomorrow will go all over the world. Às 2 horas, You've got to help me. às 2 horas eu falei, Senhor, o Senhor sabe que tudo que eu pregar amanhã vai ser transmitido para o mundo inteiro. O Senhor tem que me ajudar. A faint voice replied, E eu ouvi uma voz baixinha. really? Sério? 3 o'clock. 3 horas da tarde. Blank sheet of paper. 4 o'clock. Papel em branco. 4 horas. You see, from 4 o'clock to 9, that's 7 hours. isn't Sabe, it? de 4 a 9, 9 às 4, 7 são hours. 7 horas. You see, I was waiting for her. Sabe, eu estava esperando para que ela viesse. I went into the kitchen. Eu fui para a cozinha I can see her now standing by the refrigerator. e eu posso vê-la agora, do lado da geladeira. She was crying. E ela estava chorando. I looked at her Eu olhei para ela and I said, I'm sorry. e eu falei, me desculpa. It was all my fault. Foi tudo minha culpa. She said, no, it wasn't all your fault. It was partly my fault. E ela falou, não, não foi tudo sua culpa, parte foi minha culpa. I said, no, E eu falei, não. it was all my fault. Eu falei, foi tudo a minha culpa. I'm so sorry. Me desculpa de verdade. We hugged. Nós nos abraçamos, We kissed. nós nos beijamos I went back to the same desk, e eu voltei para a mesma escrivaninha, same a Bible, mesma Bíblia, same blank sheet of paper. o mesmo papel em branco. Would you believe that in 45 minutes I had everything I needed for Sunday? E você acredita que em 45 minutos eu tinha tudo o que eu precisava para domingo? As soon as I came back to my desk, thoughts began to pour into my mind. I couldn't write them fast enough. I could not write them fast enough. Assim que eu cheguei na minha escrivaninha, os pensamentos começaram a vir tão rápido que eu não conseguia nem escrever. The dove came down. Foi quando a pomba desceu.
You can accomplish more in 5 minutes when the Spirit comes down than in 5 years when you're trying to work it up. Você pode conseguir fazer mais coisas em 5 minutos com o Espírito Santo descendo do que em 5 anos tentando fazer na sua força. God is sovereign. Deus é soberano. You can't twist his arm. Você não tem como convencê-lo. Don't expect him to adjust to you. Não espere que ele se ajuste a você. You adjust to him. Você se ajusta a ele. I'm not finished. I've got more to say, but I want to stop. I want to say something right now. Eu tenho mais do que falar, não terminei ainda, mas eu quero falar uma coisa agora. I wonder if just maybe there's someone here in this congregation. Eu só imagino se por acaso existe alguém aqui nessa congregação You are conscious that you have grieved the Holy Spirit. que você tem a consciência de que você entristeceu o Espírito Santo. And the Holy Spirit has convicted you. E o Espírito Santo já te convenceu disso. And you're sorry. E você está arrependido. If that is you, Se essa pessoa é você, I'm going to ask you eu vou te pedir, in the next 30 seconds, nos próximos 30 segundos, if you have grieved the Spirit, se você entristeceu o Espírito but you're sorry, e você se arrepende, in the next 30 seconds, nos próximos 30 segundos, in front of everybody, na frente de todo I'm mundo, going to ask you to stand up eu vou pedir para você se levantar and say, God, I'm sorry. e falar: Deus, me desculpe. Start talking to him now and just Pode tell him começar you're a falar para sorry. ele, falar que você se arrepende. Just tell him you're sorry. Fale para ele que você se arrepende. Don't blame anybody else. Não culpe outra pessoa, It's you. é você. And Lord, it's me. E Senhor, sou eu. I'm sorry. Eu me arrependo. Thank you for your patience with me. Senhor, obrigado pela sua paciência comigo. Come, Holy Dove. Vem, Espírito Santo. I hate the sin that made you mourn. Eu odeio o pecado que te entristeceu. Forgive me. Me perdoa. Wash my sin away by your blood. Me lava dos meus pecados pelo seu sangue. Come, Heavenly Dove. Venha, Espírito Santo do céu. Thank you for your patience with me. Obrigado pela sua paciência comigo. Thank you for the blood of Jesus. Obrigado pelo sangue de Jesus. If we confess our sins, Se nós confessarmos os nossos pecados, He forgives us our sins. Ele nos perdoa os nossos pecados. Gracious God. Deus gracioso. He's a gracious God. Ele é um Deus gracioso. Be seated. Pode sentar. The sovereignty of the Spirit, A soberania do Espírito, sensitivity of the Spirit. a sensibilidade do Espírito, But there's more. mas há mais. The surprise of the Spirit. A surpresa do Espírito. The man was healed. O homem foi curado. Hundreds and hundreds and hundreds gather around and say, what on earth has happened? E centenas e centenas e centenas se juntam e falam o que está acontecendo. Simon Peter has a question. E aí Pedro Simão tem uma pergunta. Men of Israel, Israelitas, why does this surprise you? por que isso os surpreende? Do you know what? Sabe? If a church can get to the place Se uma igreja entrar num lugar where we stop pointing the finger onde nós pararmos de apontar os dedos and stop holding grudges e parar de guardar rancor and forgive totally, e nós totalmente perdoarmos, who knows what God will do? quem sabe o que Deus vai fazer? Do you know what I would like to do here Sabe o que in Rio? Sabe o que eu gostaria de fazer aqui no Rio? I wish that I could erect a magnet right here in the center of this church. Eu queria colocar um imã aqui mesmo no centro dessa igreja. You know, most people I know, or most pastors, they want a magnet that will draw the people in.
E a maioria dos pastores, eles querem um ímã que vai trazer as pessoas, atrair as pessoas para dentro. I would like to build a magnet that would bring the spirit down. Mas eu quero construir um ímã que vai trazer o espírito para baixo. If the spirit comes down, Porque se o espírito descer, they're going to come from all over Brazil, as pessoas virão de todas as partes do Brasil, all over South America, de todas as partes da América from Latina, all over North America, de todas as partes da América do Norte from all over the world. e de todas as partes do mundo. What has happened here? O que aconteceu aqui? Only one explanation. Só uma explicação. The dove came down. O espírito desceu. One last point. Último ponto. The strategy of the Spirit. A estratégia do espírito. Do you remember I said at the beginning that God has a strategy when He doesn't answer prayer? Vocês lembram que eu disse no começo que Deus tem uma estratégia quando Ele não responde uma oração? Why didn't Jesus heal this man? Por que Jesus não tinha curado esse homem? Jesus walked right by him again and again and again. Jesus passou por ele diretamente várias vezes. Some people have the idea if Jesus comes by, you're going to get healed. Algumas pessoas pensam e têm a ideia de que se Jesus passar eu vou ser curado. Not true. Não é verdade. Jesus walked right by him, Jesus passou direto por kept ele going. e ele continuou andando. It's possible É possível that as Jesus walked by him, que no que Jesus estava passando por ele, he looked up to the Father ele olhou para o Pai and says, "Are we going to heal him?" e perguntou: nós vamos curá-lo? John 5:19, João 5,19. the Son can do nothing of himself but what he sees the Father do. O filho não faz nada por si mesmo, mas pelo que ele vê o Pai fazer. Jesus was not his own man. Jesus não era seu próprio homem. He looked to the Father. Ele olhava para o Pai. Are we going to heal him? Ele perguntava: nós vamos curá-lo? I think maybe one day the Father said to Jesus, Eu acho que talvez um dia o Pai tenha dito para Jesus: I'm saving him for Peter and John. eu estou guardando ele para Pedro e João. What was the strategy? Qual era a estratégia? I can tell you, Eu vou te falar. it was to give the church of Jerusalem a platform. Era dar uma plataforma para a igreja de Jerusalém. You see, they were very few in number. Sabe, eles eram muito poucos em número. Oh, you say, RT, there were 3,000 converted on the day of Pentecost. Mas você diz, RT, foram 3.000 que se converteram no dia de Pentecoste. But very few of those were from Jerusalem. Mas muito poucos deles eram de Jerusalém. They came from several countries. Eles tinham vindo de vários lugares, And vários they países. go back home. E eles foram de volta para as suas casas. There's just a few in Jerusalem. E havia poucos em Jerusalém. The church had no platform. A igreja ela não tinha uma plataforma. Nobody took them seriously. E ninguém os levava a sério. The Jews scoffed, Os judeus zombavam. made fun of them. Eles zombavam deles. They longed for a chance to be heard. Eles precisavam de uma chance para serem ouvidos. One day God says, I'll give you a platform. Um dia Deus diz, eu vou te dar uma plataforma. He took a man that everybody in Jerusalem knew about. E aí ele pegou um homem que todos conheciam em Jerusalém, Always at Gate Beautiful. que estava sempre no Portão Formoso, 40 years old. 40 anos de idade, Never walked a day in his life. nunca andou um dia na sua vida. When all of a sudden Peter and John say, look at us. E de repente Pedro e João dizem, olhe para nós. Peter taking him by the hand says, be healed. Pedro pega pelas mãos e In the diz, name seja of Jesus curado. Christ of Nazareth, walk. Em nome de Jesus de Nazaré, ande. He walks. E ele andou. He jumps. Ele pulou. He leaps. E ele saltou. The crowds gather. E aí as pessoas começaram a chegar. And now they have a platform. E agora eles têm uma plataforma. Thousands say, what on earth is going on? Milhares falando o que está acontecendo. The strategy of unanswered prayer. A estratégia da oração não respondida. God had a purpose. Deus tinha um propósito. And now Peter has a chance to preach to the Jews E agora Pedro teve uma chance de pregar aos judeus of Jerusalem. de Jerusalém. And then he starts in. E aí ele começa. Why does this surprise you?
Por que isso os surpreende? Why do you stare at us Por que estão olhando para nós, as if by our own power como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio we'd poder? heal this man? Se fizéssemos andar com nosso próprio poder. Forgive me for this. Me perdoe por isso. I don't mean to be unfair, Eu não quero ser injusto. but contrast what Peter says with so many faith healers on television. Mas vamos fazer um contraste do que Pedro disse e muitas pessoas que estão curando na televisão. They're wanting to draw attention to themselves, Eles querem atenção para eles mesmos, but not Peter. mas não Pedro. He says, what are you looking at us for? Pedro disse, por que vocês olham para nós? Who do you think we are? Quem vocês pensam que nós somos? The God of Abraham O Deus de Abraão, Isaac, de Isaac Jacob. e Jacó, glorified his servant Jesus. que glorificou seu servo Jesus. You disowned the holy and righteous one. Vocês entregaram para ser morto You e killed him. vocês o mataram. God raised him from the dead. E Deus o ressuscitou. So what does Peter do, and what does Peter and John do when they have a platform? Então, o que Pedro e João fizeram quando eles tiveram a plataforma? Do they draw attention to themselves? Eles chamaram atenção para eles mesmos? No. Não. They glorified Jesus. Eles glorificaram Jesus. They preached the gospel. Eles pregaram o evangelho. Are you looking for a platform that you could reach Rio? Você está procurando um palco para você atingir Jesus? What would you do when you got the platform? O que você vai fazer quando estiver nesse palco? You saw what they did. Você viu o que eles fizeram? They took full advantage of it Eles tiraram total vantagem to daquilo preach the gospel. para pregar o evangelho. I have a book coming out in a couple months. Eu tenho um livro que vai sair em alguns meses, It's called Whatever Happened to the Gospel. que se chama O que aconteceu com o evangelho? It's to commemorate Martin Luther's 500th anniversary. É para comemorar o aniversário de 500 anos de Martin Luther. And so on this night, Mas então nessa noite, 500th anniversary of the Reformation, no aniversário de 500 anos de uma revelação, I want to focus on this question. eu quero focar nessa pergunta. Do you know for sure that if you were to die today, would you go to heaven? Você tem a certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu? Do you? Você tem essa certeza? Do you know for sure Você tem certeza that if you died today, que se você morrer hoje, you would go to heaven você vai para o céu and not to hell? e não para o inferno? Let me ask you another question. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. If you were to stand before God, Se você estivesse diante de Deus, you will, e você vai estar, and He were to ask you, e Ele te perguntasse, He might, e Ele pode te perguntar, why should I let you into my heaven? por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? What would you say? O que você diria? Suppose we had sheets of paper at the door as you came in tonight. Imagine que nós tivéssemos folha de papel quando você entrou aqui essa noite, Everybody's got a sheet here before. e cada um tem uma folhinha de papel, And you wonder why you've been given that. e você fica imaginando por que alguém te deu isso. I want you to go along with me. Eu quero que vocês me acompanhem. Imagine you've got this sheet, Imagina que você tem essa folhinha a pen. e uma caneta. I want you to write down in your mind Eu quero que você escreva na sua mente your answer a sua resposta to the question. para essa pergunta. God says, why should I let you into my heaven? Deus falando, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Start writing Começa a anotar. why He should let you in, Por que ele deveria deixar você entrar? or why you believe He will let you in. Ou por que você acredita que ele vai te deixar entrar? And suppose you're standing before God, it's the real thing. E você imagine que se você estar diante dele é a verdade. You have to give the answer. E você tem que dar a resposta. There's only one answer. Mas só existe uma resposta. Give the wrong answer, you have to go someplace else. Se você der a resposta errada, você vai para outro lugar. Nobody to whisper the answer to you. E não tem ninguém para sussurrar a resposta para você. Nobody to coach you. Ninguém para te ensinar. You're all alone. Você está sozinho. What would you say? O que você diria? In your mind, write down, Na sua mente, escreva
what you would say. o que você diria? Okay, let me just give everybody a little bit of Eu time. vou dar um tempinho para todo mundo. Start writing. Pode começar a escrever. Okay, pass your sheets to the end of the row. Agora passa a sua folhinha para o fim da And we'll fila. have ushers pick them up. E as pessoas aqui da igreja vão pegar. And now I've got, what, 5,000 sheets of paper? E agora eu tenho o quê? Umas 5.000 I will- folhas de papel? I'm told there are 5,000 Me here. disseram que pode ter 5.000 pessoas aqui. So we won't have time to read them all. Nós não temos tempo para ler todas. But would you like to hear some of the answers? Mas você quer ouvir alguma das respostas? Okay, here's one. It Então vamos says, lá. I have tried to live a good life. Aqui tem uma. Eu tenho tentado viver uma boa vida. I would have to say to you, Eu teria que dizer para você, you are lost. você está perdido. Here's another. Aqui tem outra. I was brought up in a Christian home. Eu cresci numa família cristã. I would have to say to you, E eu diria para você, you are lost. você está perdido. Being born in a Christian home only means that you had a head start. Crescer numa família cristã só diz que você tem um pouquinho de vantagem, It will not save you. mas não te salva. Here's another. Aqui está outra. I've been baptized. Eu fui batizado. I'm sorry, Me desculpe, you're lost. você está perdido. Oh dear. Here's another. I was baptized by a Baptist preacher. Aqui tem outra. Eu fui batizado por um pastor batista. You, my friend, Você, meu amigo, are lost as a goose. você está tão perdido. Here's another who says, I've done my very, very best. Aqui tem outra. Eu fiz o meu melhor. I would have to say to you, E eu tenho que dizer para você, I'm sorry, me desculpe, you are very, very lost. você está muito, muito perdido. But RT, what more can we do than our best? Mas Arti, o que nós faremos senão o nosso melhor? This is the reason Martin Luther took so long in coming to see how a person is saved. É por isso que Martim Lutero demorou tanto para entender como uma pessoa é salva. Nobody tried harder than Martin Luther. Ninguém tentou mais do que o Martim Lutero. He would go to confession Ele ia para a confissão and stay for an hour e ele ficava 1 hora. and come back later E aí ele voltava. and he'd forgotten the sin he didn't confess. E ele falava que ele tinha esquecido um pecado que ele não confessou. And then one day E aí um dia, he saw what it takes to save. ele viu o que é necessário. It's called in Latin sola fide, Em latim se diz sola fide, faith only. somente fé. When he saw that, he never looked back. Quando ele viu aquilo, ele nunca mais olhou para trás. When he nailed the 95 Theses, Quando ele pregou as 95 he teses, had no idea he was starting a reformation. ele não tinha ideia nenhuma que ele estava começando a reforma. Do you need a reformation? Você precisa de uma reforma? What did you write down on that sheet of paper? O que você escreveu naquele papelzinho? If you did not write down, E se você não escreveu, Jesus died for me, Jesus morreu por mim, or the blood of Jesus shed on the cross for me. ou o sangue de Jesus que foi derramado por mim. If you didn't write that down, Se você não escreveu isso, dear friend, meu amigo, I would not want to be in your shoes for anything in the world. eu não gostaria por nada nesse mundo de estar no seu lugar. But that can all be changed. Mas isso pode ser mudado. I'm going to give you a prayer to pray. Eu vou te dar uma oração para você fazer. If you wrote the wrong thing down, E se você escreveu a resposta errada, you need to pray this prayer. você precisa fazer essa oração. Don't say it out loud. Não precisa orar em voz alta. Say it in your heart. Fale no seu coração. Are you ready? Você está preparado? Lord Jesus, I need you. Senhor Jesus, eu preciso de ti. I want you. Eu te quero. I know I'm a sinner. Eu sei que eu sou pecador. I'm sorry for my sins. Eu me arrependo dos meus pecados.
Wash my sins away by your blood. Lave os meus pecados pelo seu sangue. I welcome your Holy Spirit. Eu convido o seu Espírito Santo. As best as I know how, Da melhor forma que eu sei, I give you my life. eu te dou a minha vida. That's it. É só isso. Did you pray that prayer? Você fez essa oração? Question. Pergunta. Are you ashamed that you prayed that prayer? Você tem vergonha de ter feito essa oração? Why do you ask, RT? Por que você está perguntando isso, Arti? Because Jesus said, if you're ashamed of me, I will be ashamed of you. Porque Jesus disse que se você se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você. If you prayed that prayer, Se você fez essa oração, I'm going to ask you eu vou te pedir, in 30 seconds, em 30 segundos, not yet, não agora, 30 seconds, em 30 segundos, to stand up. para se levantar. You say, in front of all these people? E você diz, na frente de todas essas pessoas? Yes. Sim. Jesus said, if you confess me before men, I'll confess you before my Father. Jesus disse que se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei perante o Pai. I'm not going to ask you to make a speech. Eu não vou pedir para que você faça um discurso, Just stand up só se levante. if you prayed that prayer. Se você fez essa oração. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. 1. If you prayed that prayer, I want you Se to você stand to fez your essa feet. oração, eu quero que você Stand se to your feet. levante. Remain standing. Pode Remain ficar, pode standing. continuar de pé. Remain standing. Pode continuar de pé. Now, what you just did took a lot of courage, Eu quero dizer que o que você fez teve muita coragem, but I want to be fair. mas eu quero ser justo There are two categories of people standing. e falar que há duas categorias de pessoas agora de pé. One, Uma, you've never done this before. você nunca tinha feito isso antes. You've never prayed a prayer like that. Você nunca tinha feito uma oração desse And you tipo. never testified E publicly. você nunca havia testificado em público. You know what the Bible says about you? Mas se você sabe o que a Bíblia diz de você? You've just been born again. Que você acabou de nascer de novo. Happy birthday. Parabéns, feliz aniversário. But there is a second category of Mas people. existe uma segunda categoria de pessoas. You were saved before Você já havia sido salvo before tonight, antes dessa noite, but when you heard the gospel, mas quando você ouviu o Evangelho, you just wanted to confess Jesus você quis confessar Jesus and honor the gospel. e honrar o Evangelho. You did the right thing E você fez a coisa certa by standing. ao se levantar. You can be seated. Podem se sentar. I'm finished. God Já bless you. eu terminei. Goodbye. Deus abençoe. Adeus.